Na atividade 2, pessoal, nos disse que num campeonato de vôlei, uma bola é lançada ao ar e depois pede para nós supormos novamente que sua altura h em metros e t segundos após o lançamento seja h igual a menos t ao quadrado mais 5t. Determine o intervalo de tempo que a bola permanece no ar. Gente, muito parecido com a primeira atividade da RAM. A RAM pulou, formou uma parábola. Nessa, a bola de vôlei forma uma parábola também. E aí precisamos analisar o formato da parábola. Aquela era um pouco mais, com amplitude menor, essa tem uma amplitude maior. Só esse comportamento que muda e até faz sentido por causa do saque de vôlei, às vezes é assim mesmo. Essa parábola é determinada por essa lei de função. E ele fala outras coisas, que o eixo y, que na verdade aqui é o nosso eixo h, ele representa a altura, e o eixo horizontal, o eixo t, representa o tempo. Ele quer descobrir, turma, o tempo, porque por enquanto a bola estava lá no alto, passou-se um tempo aqui embaixo. Essa é a altura, esse é o tempo. Qual foi esse tempo? E aí, novamente, eu peço que vocês lembrem dos pontos notáveis, quando a gente fala de parábola, são as raízes. O que é uma raiz, de uma função, de uma equação de segundo grau? É o local no qual ela intercepta o eixo x. E o que seria interceptar o eixo x? Seria o momento no qual o eixo y é igual a zero. Porém, lembra, o eixo y, o eixo x é o que nós falamos normalmente, mas o eixo horizontal é o eixo das abscissas, o eixo vertical é o eixo das ordenadas. Por isso que eles passam, de acordo com o contexto, a associar a outras letras. Aqui é H, representa altura, aqui é T, representa tempo. Para que vocês não fiquem sempre presos ao eixo X, ao eixo Y, comece a lembrar disso. E aí até mesmo na hora de resolver, você começa a associar tranquilamente o que era y a uma determinada grandeza, o que era x a outra grandeza. Aqui, nós precisamos lembrar que, para encontrar as raízes, nós vamos igualar t menos t ao quadrado mais 5t igual a zero. Colocando em evidência o t, por quê? T vezes menos t é menos t ao quadrado. 5 vezes t, eu posso falar que é t vezes 5. E aí, coloquei em evidência e reescrevi isso de uma outra maneira. Dessa maneira, dividindo em dois fatores, eu posso falar que t é igual a zero, porque essa parte passaria dividindo e ia ficar zerada. Ou você dividiria ambos os lados por menos t mais 5, e por isso que zera. E, posteriormente, eu poderia dividir os dois lados por t. E aí chegaria nessa situação, porque olha só, se eu divido aqui por t, t por t, ia ficar 1. 1 vezes essa parte em preto seria menos t mais 5. 0 dividido por t seria 0. Então, menos t mais 5 é igual a menos t mais 5 menos 5, porque é o seguinte, eu quero eliminar esse 5 do lado aqui, eu vou subtrair por 5, mas eu não posso subtrair só de um lado, eu tenho que subtrair do outro também. Então, aqui, quando eu faço isso, chega nessa situação. É aquele famoso, tá positivo? Passa para lá negativo. É a mesma coisa, porém eu expliquei o porquê que isso acontece. Se dos dois lados está negativo, e eu multiplico os dois lados por menos 1, por que menos 1? 1 é o elemento neutro da multiplicação. Você pode multiplicar 1 por qualquer coisa que vai continuar sendo aquela qualquer coisa, ou seja, qualquer número. Menos vezes menos vezes menos mais também. Por isso eu posso falar que agora temos t igual a 5. Descobrimos o valor de t. Isso significa o que no nosso contexto, pessoal? Significa que no momento inicial o t era 0 e depois ele passou a ser 5 no momento final. Olha que a bola saiu 0, olha que a bola chegou 5. Fazendo a diferença entre essas duas raízes, 5 menos 0 é igual a 5, ou seja, ela ficou 5 segundos no ar. Isso faz com que nós possamos afirmar que a bola permanecerá no ar durante 5 segundos. Essa é a ideia, beleza?